Olá, galerinha, estamos de volta, né? Agora nós vamos falar sobre gráficos do movimento uniforme, tá bom? Só que eu quero começar essa nossa videoaula com esse videozinho. O vídeo anterior, da aula anterior, nós falávamos de velocidade relativa lá, lembra? E aí eu encontrei no YouTube um vídeo bacana para mostrar a vocês o que acontece com o lançamento de um projétil, ou seja, o cara vai lançar um projétil, uma bala, na mesma velocidade com que ele está indo no sentido oposto. Visualmente, o que isso causa na nossa visão? Acompanhe. Oh, que legal, propaganda, né? Deixa eu aqui avançar. Olha que legal, viu? O cara vai disparar o projétil. Você nem viu, né? Mas a câmera vai mostrar aí em câmera lenta pra gente, tá bom? Olha o que acontece. O cara lançou a bola na mesma velocidade com que o carro ia. Agora olha aí, ó, câmera lenta. Massa, né, essa imagem? Não dá a impressão que a bola ficou parada? Sim, com certeza. Por quê? Vimos que quando um veículo está num sentido oposto ao outro, e a velocidade é a mesma, velocidade relativa para sentidos opostos do movimento é uma subtração. Então, um menos o outro dá zero. A impressão é que a bolinha ficou em repouso por alguns instantes. Não é massa? Agora vamos voltar. Muito bem. Vamos lá, falar dos gráficos do movimento. Edson, e no movimento uniforme tem gráfico, é? Em física tem gráfico. Você lembra que no slide anterior a gente tinha estudado funções? Eu até lembrava você o seguinte, olha, essa função aí está disfarçada de função afim, né? Então, função afim tem um gráfico, é o quê? É uma reta, né? Então, gráficos do movimento uniforme também é uma reta, tá? Portanto, quando a velocidade é positiva, lembra que a gente dizia que o movimento era progressivo? Então, o movimento pode ser progressivo assim, ó. Sair de uma posição negativa, vamos lembrar o plano cartesiano. Aqui era o eixo X, o eixo das abscissas, aqui é o eixo Y, o eixo das ordenadas. Só que Y está em função de X, não é? Lá na matemática, aqui o espaço está em função do tempo. Pode olhar. Então, o gráfico de um movimento progressivo pode ser qualquer um desses três. Qual a diferença, Edson? A diferença é, se ele partir daqui de baixo, ele está partindo de uma posição negativa, tá vendo? Abaixo do zero. Se ele partir daqui, a posição é o próprio zero, e se ele partir daqui, a posição é positiva. Todos eles crescem, por quê? Porque o movimento é progressivo. O coeficiente angular é maior que zero. Lembra? Quando A é maior que zero, a reta é crescente. Dá para imaginar como seria o gráfico do movimento regressivo? Sim, né? Todos decrescente. Ó. Então, vamos lá. Quando a velocidade é negativa, ou seja, quando o coeficiente angular é negativo, a reta é decrescente. Ela pode ser decrescente assim, ó, partindo do positivo e decrescendo. Ela pode partir do zero e decrescer, como ela pode partir do negativo e decrescer. Tá bom? É o que caracteriza, né, o espaço em função decrescente do tempo. Agora vamos ver como que acontece com a velocidade. Eu não disse isso a vocês, né? No movimento uniforme, se o espaço está em função da velocidade, se o cara anda sempre espaços iguais em tempos iguais, é porque algo é constante. O que seria constante? A velocidade. Aquela mesma velocidade, né, que faz os ponteiros de um relógio circular, né, de 1 minuto em 1 minuto, de 1 hora em 1 hora, sempre no mesmo intervalo de tempo e de espaço. Tá bom? Porque a velocidade, a vibração dos ponteiros é a mesma. Por que eu citei agora o exemplo do relógio? Para mostrar que nem todo movimento é retilíneo. Tá vendo? O movimento circular aí dos ponteiros. Tá bom? Quando o movimento é progressivo, ou seja, quando a velocidade é positiva, então, agora o gráfico aqui é V vezes T, tá? Velocidade e tempo. O gráfico vai ser uma reta, mas uma reta constante. Porque eu acabei de falar isso com vocês. A velocidade é constante, então, positiva, acima do eixo zero. Quando o movimento é retrógrado, a velocidade fica abaixo do eixo zero e também constante, tá? Isso é muito tranquilo. É interessante quando a gente pegar os exemplos, tá bom? Então, por fim, as propriedades que um gráfico do movimento uniforme pode nos dar é o seguinte. Nos gráficos anteriores, que acabei de mostrar, do tipo velocidade e tempo,
Se em algum momento eu precisar analisar o que foi que aconteceu de um instante a outro, ou seja, concorda que daqui para cá variou o tempo e a velocidade foi constante? Adivinha o que vai acontecer com a área sob o gráfico, com essa área abaixo do gráfico? A gente diz que isso vai ser o nosso ΔS, vai ser o deslocamento. Quer ver como é fácil? Que figura geométrica é essa? Um retângulo, né? Como se calcula a área dessa figura? Base vezes altura. Quem é essa base? Variação do tempo. Quem é a altura? Velocidade. Adivinha quem é? Lembra aí, puxa na tua cabeça, usando lá o triângulo mágico, ou o triângulo dos desesperados. Quem é a velocidade vezes ΔT? Isso mesmo, é o ΔS. Quando a velocidade é positiva, o ΔS também é positivo. Diz-se que o deslocamento é positivo. Quando a velocidade é negativa, né, no movimento retrógrado, o ΔS também é negativo. Tá bom? Guarda bem essa propriedade, que isso é muito importante. Tá aí o que eu acabei de falar, tá? Tudo bem? Vamos praticar aí em 3 exemplozinhos? O gráfico a seguir, ao lado, representa o espaço de uma partícula em função do tempo. Considere as proposições que seguem e em seguida a gente vai dar o somatório, né, das corretas. Primeiro, pelo gráfico, dá para saber se a partícula tem um movimento retilíneo? Não, né, galera? Essa reta aqui não está me dizendo que o movimento é retilíneo. Essa reta está me dizendo que é o resultado gráfico de uma função, de uma equação. Então, esquece. Quando é que eu vou saber que é retilíneo? Quando a questão vinha dizendo movimento retilíneo, tá? Opa! Deixa eu avançar aqui direitinho. Vou deixar para dar as respostas tudo no final, tá? Então, a velocidade escalar da partícula aqui é crescente? Como é que eu sei, hein? Se a reta for crescente, a velocidade da partícula também é crescente, hein? Não, galera. Eu estou no gráfico do movimento uniforme. No movimento uniforme, né? O que é que se concretiza? Uma velocidade constante. 4. O movimento é uniforme? Aí sim, né? O movimento uniforme, a reta será sempre uma reta, claro, quando for S e T, tá bom? Quando for V e T, essa reta vai estar assim, constante, lembra? 8. O movimento é progressivo? Como é que eu sei se o movimento é progressivo, hein? Se a velocidade for positiva. Velocidade é positiva quando eu olhar para esse gráfico? Sim, né? Porque o gráfico está crescente. Então, verdade. 16. O movimento é acelerado? Eita, quando é que eu sei que o movimento é acelerado, hein? O movimento é acelerado se ele estiver mudando sua velocidade em função do tempo. Ele está mudando sua velocidade em função do tempo? Não, né? Porque senão o 2 seria verdade. A velocidade aqui é constante. Então, falso. E por fim, a área sob o gráfico, a área aqui debaixo do gráfico, vai me dar a variação do espaço? Não, galera. A área só me dá abaixo do gráfico quando aqui é V e T. Quer que volte para vocês verem no slide anterior? Quando é V e T, a área sobre o gráfico, sim, vai ser o meu espaço. Tá bom? Então tá aí nossas respostas, né? Não, não, sim, sim, não e não. Tá bom? 2. O gráfico a seguir representa o espaço em função do tempo. Para T, para o movimento de um ciclista, considere as proposições que seguem. Vamos olhar logo para o gráfico para você ver o que é que ele já me diz. O ciclista parte de uma posição negativa menos 10 e avança, ou seja, cresce. O que é crescer? Movimento progressivo. É a velocidade dele aumentando, Edson? Não, é a velocidade constante, só que positiva. Ele está andando a favor da orientação da trajetória. O movimento é progressivo, tá? Vamos analisar. Primeiro, a trajetória do ciclista é retilínea? Não, né? Não foi dito nada no enunciado que é retilínea. Ele pode estar circulando numa praça circular, né? Tá bom? 2. A velocidade escalar do ciclista é decrescente? Essa reta aí é decrescente ou crescente? Não, galera. Você não pode olhar para o gráfico e dizer que se a reta é crescente ou decrescente e dizer que a velocidade também é. A velocidade desse cara aí é constante, porque eu estou num gráfico do tipo S vezes T. Isso é gráfico do movimento uniforme. O movimento uniforme, a velocidade tem que ser constante, tá? 3. O ciclista passa pela origem dos espaços quando o tempo é 2. Ele está dizendo assim, ó, quando ele sair daqui e chegar bem aqui, ele está passando pela origem. O que é passar pela origem? Quando o S é 0. Será se aqui passou em 2 segundos?
Bom, já já a gente vai ver isso, tá? É o único item dessa questão que merece um cálculo. E por fim, o movimento ciclista é uniforme e progressivo? O uniforme é, né, porque isso é uma reta, e progressivo também porque ele está avançando a favor da orientação da trajetória. A reta é crescente, portanto a velocidade é positiva. Tá bom? Vamos lá fazer os cálculos? Não. Opa, aí tem um erro, né? A velocidade do ciclista é crescente? Não, né? A velocidade do ciclista é constante, que a gente corrige na hora, né? Beleza? A velocidade do ciclista é crescente? Não, né? A velocidade é constante. Para a gente dar essa resposta sim, né? A gente tinha que fazer o seguinte: S igual a SO mais VT. S é igual, ele parte da posição inicial. Quando eu sei que essa reta toca no eixo Y, isso é o meu coeficiente linear. Você lembra disso, da função do primeiro grau? É o nosso coeficiente linear, menos 10. Mais VT. Agora eu vou pegar o outro par ordenado que ele me dá aí, ó, de boa. Quando T for 6, o S é 20. Então tá aqui, ó, S20 igual a menos 10 mais V6. Passo o 10 para cá, ele vai vir somando e dá 30. 30 dividido por 6, 5. Pronto, a velocidade desse cara é constante e é de 5 metros por segundo. Agora eu monto minha equaçãozinha bonitinha, ó, S igual a menos 10 mais 5T. Eu quero saber o que acontece em 2 segundos, né? Em 2 segundos, 5 vezes 2 dá 10, 10 menos 10 dá 0. Ele passa assim pela origem, tá bom? E a minha última pergunta é: o movimento ciclista é uniforme e progressivo? Sim. Opa, ainda temos mais um, né? O movimento de um corpo ocorre sobre um eixo X, de acordo com o gráfico, em que as distâncias são dadas em metros e o tempo em segundos. A partir desse gráfico, determinemos a distância percorrida entre 1 segundo, percorrida em 1 segundo, que é entre o instante 0,5 e 1,5, a velocidade média de 0 até 2 e a velocidade instantânea no tempo 2. Não sei, a gente avançar, dá uma olhadinha nesse gráfico. Olha como um gráfico me diz muita coisa e a gente não consegue perceber. Qual dos dois trechos ele tinha maior velocidade? Acertou quem diz no primeiro trecho. Como é que o senhor sabe disso? Porque a inclinação da reta, lembra, é o meu coeficiente angular. Meu coeficiente angular é a velocidade. A reta que for mais em pé, mais íngreme, né? Você analisa um gráfico sempre da esquerda para a direita, tá? Aquela ladeira que me dá mais trabalho de subir é um valor maior. Então aqui eu tenho um V maior do que aqui, tá? Muito bem. Como é que eu faço isso? Vou deixar aí logo todas as respostas para a gente discutir, tá? Em 1 segundo, ou seja, entre 0,5 e 1,5, o que é que eu vou ter que saber? Vou pegar os dados para a primeira reta, porque eu tenho duas retas, concorda? Então, para a primeira reta, um par ordenado, ele sai de onde? De 0, então minha posição inicial é 0. E vou pegar um par ordenado que é comum a essa reta. 1 para T, 30 para X, que é o meu S, tá? Então, 30 é igual a 0 mais V vezes 1. Ora, então V é 30. Já achei que a velocidade desse cara é de 30, tá bom? Agora, para a segunda reta, S é igual a SO mais VT. Percebe que aqui eu não sei de que ponto ele está vindo, se ele está vindo aqui de 20, se é de 25, se é de 15. Então, na dúvida, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar dois pontos que ele tem, tanto 1 e 30 quanto 2 e 40. Então, 40 igual a SO mais V vezes 2 e vou pegar o outro. 30 igual a SO mais V vezes 1. Tá bom? Aí aqui ficou uma equaçãozinha, né, de duas incógnitas. Você resolve isso por adição, substituição, comparação, do jeito que você quiser. Então, se eu pegar essa equação de baixo todinha e multiplicar por menos 1, concorda que aqui vai ficar menos 30, que aqui vai ficar menos S e aqui vai ficar menos V? Sim, né? Fiz isso para poder cancelar S com SO, tá? Agora eu vou somar. 40 menos 30. Gente, deixa eu corrigir logo isso aí, tá? Agora sim. Porque não é fácil, viu? Trabalhar com matemática em slide, física, tá? 40 menos 30, 10. Cancela esse com esse. 2V menos 1V, 1V. Então a velocidade, 10. Tá? Logo, eu achei isso aqui. O que é que eu faço? Pego qualquer uma das duas e substituo o V por 10. Se eu pegar de cima, ó, 10 vezes 2 dá 20. Passa 20 para cá e vem subtraindo. 40 menos 20
posição inicial é 20. Então, de fato, naquela reta, ele tinha saído daqui, ó, de 20, tá? Tudo bem? Tá vendo como se concretizou aquilo que a gente havia falado? O que, Edson? A velocidade daqui é maior do que essa, né? A velocidade daqui é 30. A velocidade daqui, ou a inclinação, é só 10. Tá bom? Aí agora o que é que eu vou fazer? Vou terminar de construir a minha equação para cada reta. Minha equação da primeira. S é igual a SO 0 mais V vezes T. Quem é V? 30. Então, S igual a 30T. Como eu quero saber esse pontozinho, olha, ele partiu de 0,5. Ele quer saber aqui, ó, de 0,5, qual a distância que ele estava, quando era 0,5. Então, 30 vezes 0,5 dá 15. Guarda esse valor. E vou fazer o mesmo para outra equação. Quem é a outra equação? S igual, quem é o SO? O SO dele é 20, né? Ó, mais 10T, porque a velocidade é 10. Tá bom? Então, 20 mais. Ele quer sair de 0,5 segundos e chegar a 1,5 segundos. Então, vamos imaginar que posição, vamos achar que posição ele estava no instante 1 segundo e meio. Então, 10 vezes 1,5 dá 15, 15 mais 20, 35. Tá bom? Então, muito cuidado. Na hora, né, você vai fazer isso aqui muito rápido, você pode errar. No instante inicial da questão, ele estava na posição 30. Depois ele chegou a, 15. Depois ele chegou a 35. Ok? Muito bem. Então, vou levar vocês para o segundo slide para terminar a resolução do item A. E você vai saber toda a distância percorrida por ele. Tá bom? Olha aí. Então, a distância percorrida por ele seria, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Depois a gente apresenta isso ali para vocês, tá? Se liga aí. Então, ele partiu da posição 15, chegou à posição 35. Então, ele andou quantos metros? 20, né? Andou 20 metros, tá bom? A outra pergunta é, a velocidade média do corpo quando o instante é 0 e 2? Então, ó, velocidade 1 é 30, concorda? E a velocidade 2 é 10, tá? Então, a velocidade do corpo no instante 0, né? Era 30 metros por segundo e a velocidade quando ele chegou lá no instante 2 é 10. Qual a velocidade instantânea quando o tempo é 2? A velocidade instantânea quando eu estou olhando naquele instante é quanto aquela velocidade? Tá? Aquela velocidade é 10. Tá bom? E por fim, eu vou pular essa resolução aqui para vocês, tá? Para a gente ganhar um tempinho. E vou para a nossa última questão. Olha que questão interessante, tá? O gráfico representa a variação das posições de um móvel em função do tempo. Olha que interessante. O móvel sai de menos 10, vai até 10, passa 2 segundos em 10, decresce e vai. Qual o gráfico da velocidade versus o tempo que melhor representa esse movimento? A, B, C, D ou E? Coloquei o D ali, tá? Em função do espaço. Vamos fazer o seguinte, vamos construir juntos, tá? Olha o que acontece. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui para nós. O que eu preciso saber? Eu vou transformar espaço em função do tempo em velocidade em função do tempo, tá? O que acontece nos primeiros 2 segundos? Essa reta cresce, né? Essa reta crescer significa o quê? Que a velocidade é positiva, que a velocidade é constante, que o carro está andando na orientação da trajetória. Isso quer dizer que eu vou colocar uma velocidade positiva onde? Aqui em cima do zero, acima ou abaixo? Acima, né? Mas o gráfico de uma velocidade positiva é uma velocidade constante, não é isso? Preciso saber só que valor dessa velocidade. Então, eu vou pegar os pontos comuns, né? Ele sai de menos 10, então minha posição inicial é menos 10. Chega ao ponto muito comum, 2 e 10. Ó. Então, tá aqui. Se o tempo for 2, o espaço é 10. Menos 10 passa para cá somando, dá 20. O 2 passa para cá dividindo. 20 dividido por 2 é 10. Pronto. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para você. Vou fazer de vermelho. Tá? Tá bom? Então, aqui seria menos 10. Perdão, menos 10 não, mais 10, não é isso? Porque eu estou positivo. Desconsidere aí a letra. Ficou quase um coração, né?
Olha, sim, e lembrando que aqui, ó, aqui é 2, né? 2 segundos. Terminar aqui de preencher. Muito bem. Olha o que acontece. De 2 a 4 segundos, o carro não sai da posição 10. O que você acha que aconteceu aqui? Passou 2 segundos e o carro não sai da posição 10. Ele está parado, né, Edson? Isso, ele está parado, tá? Então, olha o que nós vamos fazer. Vamos colocar aqui em 2 segundos em cima do eixo. Era o eixo X, que agora a gente chama aqui em física do eixo T, tá? Ele passa 2 segundos aqui parado. Chega em 4. Tá bom? Pensa um 4 bonito. Muito bem. Tá? Depois ele vai sair de 4, que é a posição 10, até os 8 segundos, ele volta a decrescer a menos 10. Então já sei que aqui é uma velocidade negativa, porque o movimento é regressivo. Então já vou ter que registrar isso aqui embaixo, né? Isso. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar um ponto que seja comum a eles, ó, 4 e 10, e vou pegar o outro que seja comum a eles, 8 e menos 10, né? Ou basta um só ponto, que eu já vou conseguir saber. Ele está saindo de que posição inicial? De 10, né? Ó. Então, vou pegar aqui esse ponto, menos 10 e 8, tá? Então, S é menos 10, SO é 10, que está partindo daqui, né? Ó. Velocidade vezes o tempo, que é 4. 4 não é 8, não é? Não, aqui está saindo de 4 para 8, então o tempo só é 4 segundos. Esse 10 vem para cá subtraindo, menos 10 dá menos 20, e o 4 vai passar dividindo. Então, quanto é menos 20 dividido por 4? Menos 5, né? Então, eu já sei, vou registrar aqui embaixo menos 5, ó. Tá? E ele vai passar aqui 4 segundos, chegando aqui a 8, né? Ó. Vai passar 4 segundos com essa velocidade constante e de menos 5. Por fim, diz que ele passa um tempo, sabe lá Deus quanto, em menos 10. Isso implica dizer o quê? Que ele está parado na posição menos 10. Então, sabe lá até onde? Termina aqui. Então, galera, esse é o nosso gráfico. Essa é a nossa resposta da velocidade em função do tempo. A gente retorna lá e vê qual gráfico que se assemelha a isso. Tá? Menos 10, parado. Aqui vai menos 5, parado. Vamos retornar para a gente ver? Qual é a alternativa? Tá aqui, né? Ó. 10, parado, menos 5 parado. Seria a letra B. Tá bom? Fácil, né? Agora é sua vez. Páginas 49 a 50 e página 52. Não deixe de praticar, senão você, né, não aprende verdadeiramente. Um forte abraço a todos.